Olha, eu conto ela pra mostrar assim, como é que a polícia sabia que o Adriano ou o Lessa poderiam ter matado? Porque uma boa parte do Rio de Janeiro já comentava isso. Só e dentro da polícia, muito. Só internamente quem podia cometer algum tipo, um crime tão certinho, tão sem erros praticamente, né, sem deixar rastros, seria ou o pessoal do escritório do crime do ex-capitão Adriano da Nóbrega ou o Rony Lessa. E eu comecei a ir por essa linha de investigação por conta do Orlando da Curicica. Eu não engoli essa história do Orlando da Curicica ser o autor dos disparos, até porque ele não estava lá, mesmo que mandasse, ele ia mandar. Ele não tinha esse refinamento. Disposição também, disposição. Ele era um PM que, para você ter uma ideia, ele ficou pouquíssimo tempo na polícia, porque ele foi logo expulso por causa de um roubo de uma carga que ele acabou participando. Ficou pouquíssimo, menos de um ano na PM. Então ele não tinha essa coisa. Ele era um cara de disposição, sim, mas não com esse refinamento técnico para fazer uma execução. Que é uma coisa que é uma pessoa que teria passado pelo BOP, por ser o batalhão de elite, né, a tropa de elite da Polícia Militar Carioca. E, tipo, ele não era um pistoleiro, né? Não era um pistoleiro. Ele era o cara do frente, do bom de briga, mas não um pistoleiro, assim, tão preciso e também sem deixar rastros, né? Como ele fazia, assim, de qualquer jeito. As pessoas falavam isso. Não, Orlando da Curicica, você está de brincadeira. Não, é um cara que todo mundo tinha um respeito, mas não era um cara tão preciso na hora de atirar, enfim. Aí eu peguei, e sem querer, assim, uma coisa de sorte mesmo de repórter, né, que fica andando para lá e para cá, eu fui no Tribunal de Justiça para conversar com algumas fontes e passei no Tribunal de Justiça, tem as salas de audiência do júri, fica uma atrás da outra. E num desses dias tinha uma audiência reservada, fechada, não podia ter imprensa, só tinha o pessoal da defesa do réu, a promotoria, obviamente, o juiz, né, e o advogado ali, enfim. Bem fechado, pouquíssima gente. Só que estava fechado, mas o operador de som tinha deixado a porta meio aberta. Aí eu vi a tela dele, que era reproduzida na imagem enorme, porque lá tem como a pessoa estava prestando depoimento. Presa, né? Ela estava presa. Estava uma videoconferência, exatamente. Aí tinha o telão, só que eu não conseguia ver o telão, mas eu conseguia ver a telinha do operador. E aí quando eu olhei, eu vi, e ele estava com som alto. Aí eu ouvi o nome Curicica. Aí eu fiquei olhando, fiquei paradinha, fiquei olhando ali quietinha. Aí eu vi quando o Orlando da Curicica. Estão querendo me embuchar aí nessa história. Que embuchar no termo lá que a gente usa é colocar a culpa numa outra pessoa que não tem nada a ver. É o termo embuchar. Querem me embuchar aí nessa história da morte dessa vereadora. Não tem nada com isso, não. Eu não fiz nada disso. Eu tenho outros problemas comigo, mas não esse. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, esse cara tá falando a verdade. Aí eu pensei, vou tentar falar com ele. Vou lá para Mossoró. Ele estava preso na penitenciária federal de Mossoró, e no Rio Grande do Norte. Eu peguei, fui lá, mas aí conversei com a procuradora. Tinha uma procuradora da época, lá de Natal, que era de recursos de direitos humanos, para pessoas que ficavam presas. E aí eu conversei com ela, doutora Ana Caroline. Aí eu falei com ela, doutora, a senhora está com esse caso aí, o que a senhora achou? Poxa, a gente está achando meio esquisito dizer que ele está aqui por isso, mas, poxa, ele veio para cá por causa de uma apreensão de uma arma. Pois é, essa história está muito... Então ele está muito complicado. O que a senhora pegou daí? Não, ele diz que não é ele, mas a gente está vendo aqui, mas esse caso não é comigo, esse caso é no Rio, mas a gente está dando... Ele está isolado numa cela, porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa com ele. Eu falei, poxa, será que o juiz corregedor, porque nessas penitenciárias federais, é um juiz federal corregedor que fica tomando conta, tem um diretor da unidade federal, mas tem um juiz corregedor que fica responsável por qualquer tipo de coisa que acontecer ali. Pela execução de pena, Pela execução de... no caso, ele nem tinha ainda pena, mas era pelo tempo que está ali, para responsabilidade pelos presos. Aí eu peguei e mandei um pedido para ele, né, fiz isso via judicial, que eu queria visitá-lo, ou que eu pudesse mandar alguma correspondência para ele. Aí o juiz me respondeu, né, e disse que não, de maneira nenhuma você pode estar com ele pessoalmente, mas você pode mandar uma carta que a gente vai fazer com que essa carta chegue nas mãos dele. Aí eu mandei a carta, e ele respondeu a carta,
uma letra horrorosa, que tava mais difícil saber. Acho que tá mais letra difícil. de médicos. Letra É de codificado, pô. É criptografada. criptografado. Aí ele falou do Rony Lessa. É o Perneta. O Lessa. Não falou Rony Lessa, falou Lessa, porque ele é conhecido como Lessa no mundo do crime. É porque o Lessa não tem uma perna que perdeu na explosão do carro. Não tem carro. Naquele atentado da bomba, né? Sim. Da bomba que inclusive o mesmo, né, artefato, o mesmo tipo de artefato, mesmo que foi usado na bomba que matou o filho do Rogério Andrade, que matou o Diego, é o mesmo artefato que foi usado na bomba no carro do Lessa, que fez com que ele perdesse uma perna. Sim. Né? E aí ele falou no Lessa, falou no Adriano, aí falou no escritório do crime. Aí foi a primeira vez que eu ouvi, a segunda vez que eu tinha ouvido o escritório do crime, na verdade. Eu já tinha ouvido por uma fonte, que eu tinha falado com um delegado, e lá vem o Orlando da Curicica falando do escritório do crime de novo. Aí eu falei, nossa, que estranho isso. Aí, tá, eu acreditei, eu falei, esse cara realmente é um bucha, e fiz uma matéria em cima disso, falando que ele foi, que ele disse isso, né? E a princípio ficou assim, porque, vai dar voz para um bandido, mas ele estava ali se defendendo e estava bem coerente o que ele estava falando. Aí saiu a matéria e aí daí começou a mudar os rumos da investigação, porque na verdade os promotores também começaram a apertar a delegacia, porque também, como o Rafa falou, começaram a perceber que aquilo ali estava estranho, elas que colocaram realmente a investigação no trilho. Isso. E veio na primeira semana de outubro, essa matéria minha saiu no início de outubro também, logo depois veio uma informação anônima para a delegacia de polícia, o que não é comum para a DH, Delegacia de Homicídios da capital. Geralmente uma denúncia anônima chega via disque denúncia. Aí, gente, vocês imaginem a cena, um policial atendeu um telefone e disse, quem matou a Marielle foi o Perneta e o bombeiro. Poxa, a gente isso não acontece. O bombeiro seria o Suel, né? O Suel. Eu vou falar isso aqui, Rafa, porque tá no teu podcast e no teu livro. Vou gerar um corte pra ser bom aqui, cara. Opa! O Rony Lessa, ele procurou o Rafael no Google, cara. Cara! Olha que loucura, nossa, cara. Mas tem que explicar, assim, isso eu fiquei sabendo no dia que ele foi preso, o pessoal da investigação me ligou pra falar isso, e isso tava no histórico de buscas dele, ele procura meu nome, meu sobrenome e tenta fazer combinações aleatórias pra tentar descobrir meu nome completo, né? E ele, o que aconteceu na época, eu fiquei, obviamente, morrendo de medo, não contei pra ninguém, minha mãe não soube e tal, depois eu enfim, fiz um podcast para o Globoplay chamado Pistoleiros, que eu contei essa história pela primeira vez. Enfim, o livro, o Milicianos, eu abro com essa história, contando o que aconteceu. Isso gerou em mim o interesse de tentar entender quem era o Lessa, e, enfim, o meu trabalho depois dessa data foi norteado por isso, e, enfim, gerou produtos jornalísticos com a carreira do Lessa, como é que um policial herói na PM vira um matador de aluguel. Enfim, passei anos desarquivando processos, indo atrás de investigações internas, dos rastros que ele deixou na PM, os rastros documentais, para mostrar, enfim, que o cara que era o matador estrelado da PM, um policial estrelado, o cara que teve uma carreira assim, o cara saiu de soldado para sargento em 1 ano e meio, um recorde absoluto, uma coisa absurda. O cara, e comecei a tentar entender isso. E também comecei a tentar entender por que ele tinha me pesquisado, né? O que levou ele, o que ele fez, o que ele viu ali que fez ele pesquisar. E hoje enfim, depois de contatos com o advogado dele, pedi pra perguntar, falei, olha, eu queria muito saber o que aconteceu e tal, e também de estudar as quebras de sigilo dele, né, o que ele tinha pesquisado naquele dia, além do meu nome. E foi por causa de uma série de matérias que eu tava fazendo naquele ano, isso era 2017, um ano antes da Marielle ser morta, em outubro de 2017, sobre o BOP, sobre as mortes, aumento de mortes e operações do BOP. Eu consegui uns dados internos do batalhão, estava fazendo várias matérias sobre isso, e aí o domingo que ele me pesquisou era o dia da última matéria. E aí ele começa a me pesquisar, e assim, ele também disse através do advogado pra mim que tinha sido por conta disso. Ele falou assim, cara, ele era um cara que começou a ver o teu nome em várias reportagens, que ele era um cara que ele era obcecado pelo BOP, né? Ele, inclusive, nunca foi caveira, né? Ele nunca fez o curso do Tropa de Elite. Ele foi voluntário no BOP. De tanto que ele queria ser caveira, ele se voluntariou para estar no BOP numa época que o BOP ainda aceitava voluntários, na década de 90.
Então ele era obcecado por assim, materiais sobre operações do BOPE. E ele via que naquela época eu tava fazendo muito, se interessou por quem era eu, falei, mas depois ele voltou a se interessar. Me prometeram que não. Mas, enfim, acredito que até agora, enfim, ele tá preso ainda, não voltou a me pesquisar. Mas, assim, eu acho que o Lessa, ele é um exemplo muito bem acabado de como essa escolha do Estado em produzir guerreiros, né, em produzir heróis, em produzir policiais, combatentes, gera matadores de aluguel. Acaba gerando matadores de aluguel. E eu não quero aqui dizer que isso seja uma coisa que esteja na intenção do governante do poder público, mas é algo que na prática aconteceu. Esses caras, o Lessa, isso é o mote do meu livro, do Milicianos. Porque como eu comecei a ver que o Lessa era essa pessoa, eu comecei a perceber que eu na minha carreira, cobri vários Rony Lessas, né? O Lessa, ele era um cara que, ao longo da carreira dele na PM, ele foi premiado por ocorrências que tiveram como resultado morte, que não foram investigadas a contento na época, por isso geraram elogios, geraram promoções, geraram gratificações financeiras e geraram um avanço dele na carreira. Ocorrências essas que por trás, se você colocar uma lupa, que é isso que eu faço, tentar entender o que gerou o Rony Lessa, são ocorrências que têm violações sérias de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Indícios de execução, tortura de pessoas, de parentes de traficantes que ele estava procurando. Ele foi acusado, inclusive, chegou a ser réu por desses casos. Caso de suspeita de desvio de arma e droga apreendida em operação policial. Então, assim, esses casos ficaram escondidos debaixo do tapete, enquanto, por conta mesmo desses casos, o Lessa foi premiado e teve uma carreira meteórica na PM. E o Lessa não é uma exceção. Não, a gente pode lembrar no caso do Adriano da Nóbrega, por exemplo. Ele, meu primeiro contato com o Adriano da Nóbrega foi em 2003, quando ele foi preso. E ele não tinha nada disso, ninguém, né, nem sabia quem ele era, né? Ele já tinha saído do BOPE, né? Ele realmente era um caveira, fez o curso do BOPE, era altamente especializado.